Muito boa noite, família! Mais uma vez aqui estamos juntos e misturados, reunidos nessa nossa noite da live de todos os domingos. Também já está se tornando uma tradição, domingo à noite, fim de mais uma semana e marcando o início de uma outra. Nos reunimos mais uma vez e, conforme o prometido, eu vou tentar nesta noite trazer todos os assuntos que eu havia mencionado mais cedo hoje e colocá-los à sua disposição. São muitas coisas, muitos temas, então eu vou fazer o seguinte, desde já, um beijo e um forte abraço a todos que estão aí no chat, os moderadores, aqueles que são arroz de festa, aqueles que estão no caminho para se tornarem arroz de festa, desde A até Z, um forte abraço, sintam-se todos abraçados pelo Preto Latino. Quero também mandar um forte abraço para o crítico, que vai ser papai, nós estamos todos contentes por ele. Mandar um abraço também para a amiga irlandesa do canal Nunca Te Contaram TV, mas eu te conto, porque a Irlanda parece que estava no caminho de uma tempestade chamada Kiara, algo assim, uma tempestade que ia afetar certas partes do Reino Unido e também da Irlanda, inclusive até o jogo de hoje do Manchester City foi adiado por causa dessa tempestade. Então, espero que a nossa querida amiga, a Cláudia, do canal Nunca Te Contaram TV, mas eu te conto, esteja bem, ela e a sua família, o marido, que tudo esteja bem e que eles não tenham sofrido, não somente ela, como também todos os demais na Irlanda e por onde quer que essa tempestade ia passar, não tenham sofrido danos. Tá bom? Vamos então, meus irmãos, a vários temas. Eu vou tentar mostrar a vocês algumas coisas. Eu estou vendo aqui, tem a respeito de vacinas, a respeito da situação da China, vídeos do Hal Turner, que colocaram para mim, Gustavo, o Hal Turner agora está subindo os vídeos dele aqui neste endereço, e eu peguei. E tem também um depoimento que eu falei do menino Natan, com comentários daquele rabino que foi mostrado hoje, o áudio do vídeo dele, falando sobre o Zohar, sobre o Talmud e também sobre a Kabbalah, que quando as pessoas passarem dessa daqui para a glória, que as primeiras pessoas que irão recebê-la serão seus familiares, depois as pessoas a quem a pessoa orou, no caso ele falou rezou, fez boas ações, etc, etc, etc. Um monte de coisas. Bom, como eu não creio nisso, então eu quis colocar aqui para vocês, a fim de que vocês entendam como, com palavras sutis, o engano está se apropriando de mentes e corações. Cleonice Hag, muito bom dia. Boa noite, perdão. Sirlene Reis, muito boa noite. Drauzio Death, muito boa noite também para você. Vânia News, minha querida, olha, desculpa que eu não atendi a sua chamada, nem a sua nem a do Miros, porque depois do feijãozinho da Márcia, o Preto teve que dar uma cabeçada, porque, olha, me derrubou. Então, depois eu ligo para vocês, tá bom? Tantinha Amaral, muito boa noite também para você. Helena Freire, tudo bom, minha querida? Eu já vi o seu pedido e vou colocá-lo de volta, tá? Andréia, do Rio de Janeiro, muito boa noite. A Rafaela Senra, também boa noite, desde Jundiaí. Ale Alemão, boa noite também para você. Família Preto Latino, também muito boa noite. Bom, meus queridos, vamos então... eu vou tocar esse áudio primeiro, para que vocês tenham a noção do que eu quero passar para vocês a respeito
do que aconteceu com esse menino Natan, que esteve clinicamente morto por 15 minutos, e ele então foi levado por anjos e em lugares celestiais foi revelado a ele muitas coisas, inclusive quem será o responsável pela guerra de Gog, ou quem é Gog da terra de Magog, tá bom? Deixa eu colocar aqui no ponto o áudio, só um momentinho. Logicamente não vou tocar tudo, porque são 49 minutos de áudio, mais partes principais, porque temos muitos assuntos a serem mostrados nesta noite. Se Deus quiser, em outras oportunidades eu vou estender ele mais ainda. Tá aqui, pessoal, deixa eu voltar. Tá aqui, vamos lá. Nossa, aqui. Todas elas dizem que se encontram de fora, começam a se assistir ali dentro. Vamos ver aqui, voltando. Agora sim. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse assunto bem interessante, Gog Magog, o que o menino Natan viu em sua morte clínica sobre essa grande guerra. Como a gente falamos aí só o primeiro minuto da aula mesmo, e caiu que o Natan, menino de 12 a 14 anos, adolescente novo israelense, estava indo passando uma cidade em Modeim, aqui em Israel, com a sua mãe em Sukkot, estava sentindo mal, mão e pé muito gelados, já estava sofrendo de tonturas e estranheza no corpo alguns dias, foi deitar e dormir. Quando ele foi deitar e dormir, passou mais mal ainda, sentiu que o corpo dele desligou e desmaiou. Nisso, o corpo dele desligou e desmaiou, ele começa a se ver de cima. A gente sabe que milhões de pessoas, quando passam por morte clínica, passam pela mesma sensação. Tá certo? Do nada, sentir o corpo está saindo, muitas pessoas sentem que a alma está saindo pelo nariz, outras que a alma está descolando do corpo, e as pessoas, todas elas dizem que se encontram de fora, começam a se assistir ali dentro, e não sabem se eles são as pessoas que estão se vendo de fora, ou se eles são aquela pessoa que estão lá dentro. Pessoal, mais de 200 pessoas ao vivo, juntando os dois canais. Quem está ao vivo, fala amém, bebe alguma coisa comigo, come alguma coisa comigo, escreve aqui embaixo, para a gente comemorar junto mais um estudo de Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Um cafezinho mais gostoso, Baruch Hashem, da melhor esposa, Berta Hask, Baruch Hashem. Então aí, pessoal, vamos lá, 215 pessoas ao vivo, vamos continuar. E aí, galera, ele começa a se ver de fora. Muitos passam pela mesma coisa, inclusive se estiver assistindo agora a minha sogra, Fanny, mãe da minha esposa, que também com 20 e poucos anos passou por morte clínica também, e recebeu algumas mensagens lá de cima. Pessoal, o Natan, nada religioso, não conhece nada de Torá, o que a gente chama em hebraico Hiloni, que é como religioso, e também o não religioso se considera o nome em hebraico, tá bom? Que ele está assim, fora de qualquer ligação com religiosidade. E esse menino, e é importante falar isso, porque esse menino, o que eu vou falar para você nesses próximos 50 minutos, é coisas absurdas. E só bomba atrás de bomba. E esse menino, ele começa a se ver de fora. E assim que ele se vê de fora, ele começa a ver o corpo dele se elevando, se elevando, se elevando, se elevando. Até quando o corpo dele se eleva, ele diz que acontece o seguinte: ele começa a encontrar entes queridos, pessoas da família já previamente, né, falecidos. E ele encontra pessoas que ele conhecia, encontra pessoas que ele nunca viu na vida, e ele também encontra rabinos importantes. O principal rabino que ele encontra lá, vestido ali com uma roupa especial, com muita luz, foi o Rav Ovadia Yosef, maior rabino sefaradi. Tem que encontrar um rabino, né? Tem que encontrar um rabino, porque senão não é validado o testemunho dele como sendo algo real, porque tem que encontrar um rabino. Vai vendo. Da nossa geração. Não só o maior rabino sefaradi da nossa geração agora, como também pelo fato de ter sido um líder muito grande. Então, todo mundo que é reformista, todo mundo que gosta do judaísmo, mas não gosta de nada assim religioso, que é meio estranho, né? Ataca o Rav Ovadia, porque ele foi um líder muito grande, ele falava forte, falava duro, igual a maior parte dos rabinos sefaradim, que normalmente falavam duro, com uma posição assim muito forte, muito líder, e muitos deles causaram raiva de pessoas não religiosas ou pessoas que são ignorantes, tá bom? Então, Rav Ovadia Yosef aí,
não gosto de reformista. E é melhor, porque se o reformista não gosta, significa que o rabino é melhor ainda. Porque o reformista mudou toda a Torá. Tá bom, pessoal? Resumindo. Rav Ovadia Yosef, a Rav Ovadia Yosef aperta a mão dele, abençoa ele. Ele não entende, ele não sabe nem quem é ele. Mas aí esse menino começa a explicar, depois que acabou a morte clínica, ele começou a ser chamado para alguns lugares, umas sinagogas. Ele explica que quando você está no mundo espiritual, não é que você fala, peraí, eu acho que esse cara eu conheço de algum lugar. Não é um tipo de memória, não é um tipo de associação cerebral igual quando você está vivo. O que ele explica e tenta explicar o tempo inteiro esse menino Natan, para todos que o assistem, até hoje, esse caso aconteceu há 3 anos atrás, em 2015, é que ele diz que lá você simplesmente sabe. Então, quando ele viu o Rav Ovadia, ele falou, mas eu sei que é um tzadik, um justo, chamado Rav Ovadia. Porque quando a pessoa está no mundo espiritual, ele simplesmente sabe. Ele simplesmente entende. Isso a gente fala muito na nossa aula no meu canal do YouTube sobre autista, os segredos estão com ele. Vai lá e assiste uma aula de 1 hora sobre o tema. E aí, pessoal? Outros justos aparecem para falar com ele e ele também começa, a partir do momento que ele entende o que está acontecendo sobre a morte dele, respondendo possíveis perguntas aí agora, qual o meu mérito para que justos, né, sábios, estejam me recebendo, tá bom? 270 pessoas ao vivo. E ele fala que ele entende também, e depois... Aí, Vianney, ele não é recebido por anjos, não, é recebido por justos, e esses justos são todos rabinos. Então, vai entendendo a dinâmica da coisa. É avisado sobre isso, que ele tem méritos dos seus antepassados. Olha, méritos dos seus antepassados. Veja bem. Méritos dos seus antepassados. Se a própria palavra diz que os filhos não serão amaldiçoados ou castigados por causa dos pecados dos pais e vice-versa. Nem os pais serão castigados por causa dos pecados dos filhos. Então, que história é essa de méritos dos seus antepassados? Está entendendo? Veja aquilo que foi comentado. Se você não viu a live de hoje mais cedo, depois ou amanhã, quando você tenha um tempinho livre, veja, porque eu toquei um áudio desse rabino falando sobre a morte passo a passo, tá bom? O nome desse rabino é Eliyahu Haski, brasileiro, residente em Israel e rabino. E eu pautei toda a live no seguinte, ele comenta verdades, coisas que são realmente que coadunam com a palavra, mas entre as verdades ele coloca muito ensinamento esotérico do Talmud, da Kabbalah e do Zohar. Então tem que se tomar muito cuidado. Mérito que está fazendo com que ele esteja sendo recebido por justos no mundo vindouro não é devido aos seus méritos pessoais, e sim méritos dos seus antepassados. E aí, pessoal, então, veja bem, o menino foi recebido por justos, não devido aos seus méritos pessoais, mas devido a méritos dos seus antepassados. Ou seja, de repente, raciocina comigo. Vamos dizer que o meu tataravô foi um bicho solto, né? Um ladrão, um sem vergonha. E isso veio passando, aí terminou com meu pai. Então, eu serei acusado ou julgado por tudo que o meu tataravô, o meu triavô, o meu bisavô, o meu avô fizeram, coisas que eu nem sei, tampouco tenho culpa, mas segundo o que ele está falando aqui, eu carrego a transgressão que eles cometeram há anos atrás. Isso é totalmente antibíblico. Isso é totalmente contrário ao que ensina o próprio Criador. Ele diz que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, e também aborrece até a 3ª e 4ª geração daqueles que o desobedecem, daqueles que não obedecem às suas palavras. Então, isso é totalmente antibíblico. Continuando. Pessoal, o que é muito interessante é que, nesse momento que ele começa a olhar isso, olhar os tzadikim,
ele começa a perguntar o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu pecado, por que eu morri, agora eu entendi que eu morri. E aí vem uma força que ele entende depois como anjo da morte, aparece para ele, e na Torá, o anjo da morte, ele é normalmente visto como uma luz, só que uma luz negativa, e essa luz negativa normalmente é cheia de olhos, o corpo todo é cheio de olho no rosto, que é a ideia justo de humilhação, a ideia de que você está sendo olhado, humilhado em público, e ele fala que ele é muito alto, muito alto, muito alto. Isso também é falado também nas leituras dos escritos da Kabbalah. Viu? Ele começa a falar para ele, pega ele... A Kabbalah também fala sobre o anjo da morte. Lembram que lá no Targum nós lemos que quando a serpente conversou com Eva, aí diz que Eva viu Malar, o anjo da morte, e temeu. Então, ele está falando que o anjo da morte tem vários olhos por todas as partes, e conforme está escrito na Kabbalah, no primeiro áudio da live de hoje mais cedo, e esse áudio aqui vocês verão que ele coloca acima da Torá a Kabbalah, o Zohar e o Talmud. Peito, segura ele no peito, segura ele forte no peito, e fala, quando você voltar para o mundo, ele já diz que ele vai voltar para o mundo, se ele não consertar os atos dele, ele vai pagar por cada erro dele, porque no mundo espiritual é o mundo da verdade, e não tem como fugir de Hashem, não tem como fugir da justiça, não tem como fugir da verdade. E o Nathan, esse menino, fala que ele fica com muito, muito medo de escutar tudo isso, tá? E mostram a ele anjos, malahim, anjos, para quem quiser entender, tenho 3 aulas sobre isso no meu canal. Não é tipo um louro de asas, tá? Com uma coroinha na cabeça, mas são forças de luz, e cada anjo, cada malach em hebraico, ele foi criado com algum objetivo especial, tá? Cada anjo é para alguma coisa. Deixa eu falar aqui, porque o Miros Ló está perguntando. Miros, esse daqui é o mesmo rabino que eu toquei hoje pela manhã. Hoje pela manhã ele falou sobre os passos depois que a pessoa morre, não, o que é que acontece com a alma da pessoa, e agora está fazendo comentário sobre o testemunho real de um menino, um adolescente judeu que esteve 15 minutos morto clinicamente, e que durante o processo ele foi levado por entidades até regiões celestiais, e lá foram reveladas coisas grandiosas para esse menino, que não é um religioso, a família dele tampouco é religiosa, e ele falou coisas que somente quem conhece um pouco da Torá, da palavra, quem tem uma intimidade com o Todo-Poderoso sabe. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu vou fazer várias interrupções, já que eu não posso ficar calado quando ele exalta a Kabbalah, o Zohar e o Talmud, coloca tudo isso acima da Torá. Específica, ele fala que levam ele e mostram como é que o mundo vindouro. Mostram para o Natan o mundo vindouro. Quando ele começa a ver o mundo vindouro, ele começa a ver que tem vários níveis. E ele não entende a princípio, o que é isso? Estou vendo níveis, estou vendo luzes diferentes. Pessoas diferentes sentadas em níveis diferentes. Ele não entende, não é o mesmo lugar, não é uma casa, tipo uma casinha, um mundo vindouro. Óbvio que não. O que ele fala também nisso, bate de acordo com a Torá, é que ele começa a ver um lugar iluminado, onde tem vários níveis. Onde tem níveis de pessoas que se importam com a Torá e com a Hashem, a nível médio. E ele fala que não importa lá o tamanho da barba da pessoa, não importa o tamanho da peiota da pessoa, não importa se a pessoa está de terno ou não. O principal que importa, isso aqui é detalhe. Barba pela Kabbalah é bom, mas é um detalhe perto do principal, que são 613 mandamentos. Ele começa a falar que ele vê que as pessoas que são estudiosos da Torá, que pegam horas do dia para estudar a Torá, estão no nível mais alto ainda. E ele fala que o mais... Tá vendo? Somente quem estuda a Torá, que tira horas do seu dia para estudar a Torá, estão em níveis superiores, tá vendo? Isso daí é ensinamento talmúdico. Isso é ensinamento talmúdico. Não é o que a palavra... Torá, pessoal, ou Pentateuco, são os 5 primeiros livros. E os outros livros do Antigo Testamento, que completam o que é conhecido como Antigo Testamento, são conhecidos como Tanar. Então, não há nenhuma parte em toda Tanar ou no Pentateuco, a Torá,
que diz que quem estuda mais horas a Torá estará em níveis superiores. Alto nível ainda disso, muito alto, são as pessoas que ensinam Torá, que ensinam o judaísmo para os outros. E ele diz que mais alto do que isso são as pessoas que voltam em Teshuvá, são as pessoas que não eram religiosas, se arrependeram e agora têm uma vida com Torá, com o seu objetivo. E aí ele fala que a luz que ilumina essas pessoas é algo incrível, que é algo que é temeroso, que é algo que assusta, mas não de ruim, e sim assusta no sentido de você ficar realmente, sabe, estarrecido, boquiaberto, de você ficar assim realmente muito, muito chocado com o que você vê. Isso ele fala durante o tempo todo. E aí, pessoal, é um momento importante para falar um adendo. Esse menino apareceu aqui na mídia israelense, apareceu com um rabino importante, um rabino mega importante, que também voltou em Teshuvá, se arrependeu, chamado Rav Rami Levi, e é um rabino que ele quis chamar esse menino, porque é um rabino que já acompanhou dezenas de casos de morte clínica, então ele sabe discernir até que ponto é verdade, ou se a pessoa pode estar mentindo ou não. Fora isso, também teve um rebbe de uma pequena Hassidut em Israel, esqueci o nome dele, na época eu tinha assistido a aula toda dele sobre o assunto, que também chamou um menino e falou impossível um menino dessa idade, totalmente não religioso, que realmente passou por morte clínica, saber disso tudo. E, na época, porque isso foi há 3 anos atrás, eu lembro que eu recebi de um aluno meu uma notícia que tinha saído na TV israelense, que pegaram 5 psicólogos, que eles são especialistas em linguagem corporal e microexpressões faciais, para ver de forma científica e averiguadora, o máximo de apuração, se esse menino podia estar mentindo ou inventando. E viram que é impossível. 1h48, o menino não pode ter mentido em uma frase sequer que ele falou, de acordo com os psicólogos. E é por isso que eu estou trazendo essa história aqui, porque não é pegar uma história na internet, né, e trazer para vocês. Primeiro, eu vi testemunho de 2 grandes rabinos da geração, e depois também a parte científica, que é legal escutar, que são os 5 psicólogos especiais em linguagem corporal, para ver se movimentos que ele faz, e microexpressões faciais, tá bom? Que é mais forte ainda, porque de acordo com a ciência, é impossível você conseguir controlar as microexpressões faciais na hora que você está mentindo. E aí, pessoal, esse menino começa a falar que depois que o levaram ele para ver o mundo elevado, o mundo vindouro, onde estão as pessoas que voltaram de Teshuvá, estudam Torá, ensinam Torá, onde as pessoas estão gritando lá, vai Torá, que nem todos vocês e todos nós, que Bezat Hashem estejamos juntos sempre com os tzadikim, com os justos, nesse mundo e no mundo vindouro, junto com todo o povo judeu, amém, ve amém. E todos os Bnei Noach tzadikim. Ele fala que depois disso... Ele soltou uma expressão, não sei se você notou, todos Bnei Noah, quer dizer, filhos de Noé. Esse pessoal ortodoxo, eles estão querendo implantar ou colocar goela abaixo da humanidade as 7 leis de Noé. Noé nunca foi legislador. Então ele soltou em um Bnei Noah. Por isso que depois, com mais calma, o nome desse rabino é Eliyahu Haski. Eu vou colocar aqui em letras garrafais aqui no chat. Rabino Eliyahu Haski. Tá aí, ó. Esse é o nome dele. Depois vocês leiam, ou melhor, vejam, parem, pensem, confiram com a palavra, porque em meio a muitas verdades, ele também mistura muito esoterismo e fala coisas que são contrárias à palavra do Todo-Poderoso. Anjo leva ele para o Gehinnom. O Gehinnom é o mundo espiritual, da onde as pessoas sofrem, principalmente na consciência. Tá? Gehinnom é o Geena, em português, que o anjo levou esse menino para que conhecesse o Geena, que é o local de habitação dos mortos. Principalmente é um sofrimento de consciência, de vergonha, pelo que ele sabia que deveria fazer e não fez. É importante aqui colocar, frisar, que o que a pessoa não teve oportunidade de aprender sobre as suas responsabilidades espirituais no mundo, ele não será julgado por mal, porque Hashem, junto com o justo, ele é piedoso. E a gente fala que ele é mais piedoso do que justo,
porque ele quer muito que você volte em Teshuvah, ele quer muito que você se arrependa. Mais do que simplesmente falar, errou, acertou, não é isso, não é assim que funciona. E nesse mundo espiritual, onde as pessoas estão com vergonha pelo que elas fizeram, estão passando por sofrimento, estão com a sua alma sendo limpa, ele fala que ele vê pessoas sofrendo muito, e ele vê almas, muitas vezes, que não se importaram com espiritualidade, que não estavam nem aí para os seus objetivos, como os judeus que ouviram 1000 vezes sobre Shabat, falaram, deixa para lá, ouviram 1 milhão de vezes sobre se importar em um homem botar tefilim, deixa para lá, a mulher judia que escutou... Tá vendo? Que ouviram falar 1000 vezes sobre o Shabat, como se a condição principal para ser salvo fosse guardar o sábado. Aí, veja bem, pessoal, eu pego aquele exemplo do ladrão na cruz. Ele não era religioso, duvido que ele conhecia a Torá, que ele guardava os dias festivos, guardava o sábado, e hoje está salvo. Então, quem é maior, o sábado ou Yahushua? O sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? São indagações que nós encontramos respostas dentro da própria palavra. Então, quer dizer que aqueles que não guardam o sábado, ninguém será salvo? Não, em absoluto. Até porque tanto o calendário seguido pelo próprio Israel de hoje está errado. E o nosso também, um calendário gregoriano, completamente equivocado. Então, são coisas que são ditas aqui, ali, acolá. Se você não começar a pegar os pontos, a ser detalhista, a prestar atenção, isso daí leva ao incauto o engano. 1 milhão de vezes sobre andar com recato, não estou nem aí, ou Benei Noah, que escutou sobre esse Benei Noah, outra vez. Negou, empurrou, desprezando. Ele fala que essas pessoas ficam gritando muito, se desesperando. Novamente aparece para ele o anjo da morte, o Malach HaMavet, e fala para ele, você vai pagar muito caro se você fizer as coisas erradas. E ele fica desesperado. Ele fala que justo somente olhos, como nós falamos, e um ar de ameaça muito grande. Durante o tempo todo, desde o início da morte clínica, e já aqui digo para vocês que ele ficou ao todo 15 minutos morto, 15 minutos falecido, acontecendo todo esse caso, e ele trouxe uma quantidade de informação inacreditável. Ele ficou numa sinagoga, dando a sua testemunha sobre o caso, de 1 hora e 48 minutos, falando sem parar sobre tudo que ele viu. E nisso, o próprio rabino, chamado Rav Rami Levi, um rabino Haredi, muito especial da nossa geração, ele fala que é normal, que todas as pessoas que quando morrem voltam, em pouco tempo, ele aprende muito, independente se ele é uma pessoa elevada ou não. Isso não tem a ver com o nível da pessoa. Isso tem a ver com que no mundo espiritual o tempo não é limitado, o tempo não existe da forma que existe aqui nesse mundo. O Rav Rami Levi aproveita até para trazer o caso do Arizal, que toda Seudah Shlishit, terceira refeição religiosa e sagrada do Shabat, normalmente perto do pôr do sol ao sábado, ele sempre dava uma cochilada de 1, 2 minutos. Quando ele acordava, perguntava para ele, onde você estava? Ele falou, nos mundos superiores estudando Torá. Perguntava para ele, ensina para a gente o que você aprendeu. E o Arizal falava, se eu tiver que ensinar tudo o que eu vi, eu vou demorar 70 anos para ensinar vocês, explicar a vocês tudo que eu estudei nesses 2 minutos. Ou seja, a pessoa elevada como a Arizal vai ver extremamente mais. Uma pessoa não elevada também vai ver acima da lógica humana, porque no mundo espiritual não há tempo definido para ninguém. E aí, isso é certo. No mundo espiritual não existe a noção de tempo. Como eu falei pela manhã, não existe 10 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, hora do almoço, hora do cafezinho, hora de dormir, hora de acordar. Não existe. É um eterno presente. E isso é certo. Então, assim como ele passa ensinamentos legais, ele mistura muito. Por isso tem que ser muito cuidadoso, é como procurar uma agulha em um palheiro. O tempo todo ele tem a noção que ele está morto, ele tem a noção desde o começo, quando ele viu uma luz muito grande no túnel, como a minha sogra viu também, Fanny, e como como quase todo mundo que passou por morte clínica atestada, né, viu, essa luz fala com você, essa luz ele emana um amor, um sentimento de segurança maravilhoso,
Esse menino Nathan fala que o sentimento que ele tem dessa luz acontece praticamente o tempo todo. Ou seja, praticamente o tempo todo ele está percebendo que a Hashem está com ele. Pessoal, estamos aí 332 pessoas ao vivo com a gente agora. E aí, pessoal, vai rolando a história. Eu vou ter que resumir, tá? Até o final dessa aula, porque foi 1h e 48 minutos ele falando. E aí o que acontece, pessoal? Começo a mostrar para ele, por exemplo, o valor de algumas mitzvot. Exemplo, começo a falar para ele no mundo espiritual sobre o tzitzit. E ele pergunta sobre a grandeza do tzitzit. Porque quando falam para ele sobre o tzitzit, ele já entende, ele já sabe que ele está no mundo espiritual. Mas a alma dele tem um limite. E ele quer entender melhor. E aí, anjos falam para ele, coloca o tzitzit. Cada instante que você estiver usando o tzitzit, cada instante no relógio, é uma mitzvah da Torá para todo homem judeu. A partir dos 13 anos, é uma mitzvah da Torá a cada instante do dia. Entenderam a contradição? Os anjos falaram para ele que ele tem que usar o tzitzit, que cada vez que ele utiliza o tzitzit é uma mitzvah na Torá segundo o tempo do relógio, mas no céu não tem tempo. Não existe a definição de tempo. Entenderam a contradição? Ele mesmo se contradisse. Agora, tem um amigo aqui que ele sabe muito. O que é tzitzit? Acho que é aquele que eles amarram ao redor da cintura, é isso mesmo? Coloque aqui para mim no chat, por favor. O que é um tzitzit? Dia que você estiver com tzitzit, por Kabbalah e por conselho rabínico, Kabbalah noite, e conselho rabínico. E por conselho de Kabbalah, é muito bom dormir tzitzit. Eu, Elial, inicialmente não tiro o tzitzit. Só para tomar banho. Não tiro o tzitzit. Tá bom? Acordo, eu tô de tzitzit já. Tiro o tzitzit que eu estava dormindo, boto o tzitzit de acordar. Tá bom? Bota para lavar, usa outro. Tzitzit especial de Shabbat. Se não puder, lava mais vezes o próprio tzitzit e usa. Sempre tzitzit. A camisa do judeu é o tzitzit. Mas pela Torá, só é obrigado para homem judeu a partir de 13 anos durante o dia. À noite não é necessário, de acordo com a lei da Torá. E ele começa a falar para ele do tzitzit. Obviamente, assim que ele acabou a morte clínica, ele botou o tzitzit. Ele diz que ficou muito assustado com muita coisa que ele viu. Muito assustado. Começam a falar para ele também o seguinte. Começam a falar para ele que os sofrimentos da última geração, que lá dizem para ele que é agora, falam para ele que vai ter uma grande guerra, né? Que é o assunto que eu botei Gog e Magog. Por mais que a aula não é para ficar só metralhando profecias, eu já tenho 3 aulas dessas no meu canal chamado a Vinda de Mashiach e a Última Guerra, sendo que em breve eu vou dar mais uma aula com muita coisa que eu ainda nunca falei sobre Bli Neder, que eu nunca falei, sobre Gog e Magog e a Vinda de Mashiach. E aí falam para ele que vai ter uma última guerra. O que ele viu sobre a última guerra, pessoal? Falam para ele que vai ter uma última guerra, da qual os 70 povos do... Tá aí, ó, o Haas Felipe Luz. Haas, pode explicar para a gente aí o que é o tzitzit? Tzitzit, algo assim? Desculpe se eu falei errado. Porque, segundo o relato aqui, foi condicionado que quem usa o tzitzit todos os dias, todos os instantes, tem uma proteção extra. Dá para você que entende do assunto explicar aí para a gente no chat, por favor? Ao todo no mundo são 71, né? 70 e tem o povo judeu, vão no final das contas se juntar contra Israel e vão tentar conquistar Jerusalém. Então, 70 nações vão se juntar, porque o mundo todo tem 71 nações. 70 mais o povo judeu. Então, 70 nações vão se juntar para lutar contra Israel. Continuando. Isso tem muitas interpretações, pessoal, atuais, de que seria conquistar Jerusalém. Tem gente que considera que a ONU vai representar essa força de 70 países e vai tentar se tornar Jerusalém ecumênica, ou seja, não é também do povo judeu. E nisso vão aproveitar para deixar os muçulmanos radicais, não todo muçulmano, os radicais terroristas, matarem o povo judeu. Tem outras interpretações de rabinos atuais que entendem que isso vai ser não. Não tem nada de ecumênico, nada de ONU, nada de ideia de paz. Nem paz falsa. Vai ser guerra dentro das cidades onde os exércitos vão entrar. Com tudo isso, a Kabbalah deixa claro que o lugar mais seguro do mundo durante a última guerra será em Israel. E o lugar...
A Cabalá deixa claro que o lugar mais seguro do mundo durante a última guerra será Israel. Tá vendo? Eu só vou até a parte, já tem gente pedindo aí, corta ele, Gustavo, até a parte que ele fala quem é Gog, tá bom? Não vou tocar tudo. Até a parte que ele fala quem é Gog. Mais seguro do mundo em Israel será Jerusalém. Esse menino Natan viu exatamente a mesma coisa. Não é que a gente precisa do menino Natan para saber que a Torá é verdade, mas é legal, no mínimo é maneiro, você escutar que o menino viu exatamente uma profecia cirúrgica, por assim dizer, da nossa Torá. Mais legal ainda é saber o seguinte, tem gente que quando eu falo sobre esse tema, fala, Rabi, mas será mesmo que Israel é um lugar mais seguro? A minha resposta normalmente é a mesma. O mesmo Deus que falou que vai acontecer Gog Magog, acertou em cheio sobre a Pérsia atual. O que é Pérsia atual? Irã. Acertou sobre vários pontos que eu vou falar nessa continuação. O mesmo Deus que criou o mundo, criou o povo, criou a Torá, acerta tudo. Ele não vai acertar também que Israel é o lugar mais seguro do mundo, que Jerusalém é o lugar mais seguro do mundo? Pode ficar tranquilo. Eu até tenho uma dica que eu falo brincando para as pessoas. A gente sabe, de acordo com o Shir Hashirim, o Midrash do Shir Hashirim, o Midrash que diz, do Cântico dos Cânticos do Rei Salomão, que diz que o Kotel, que é o Muro das Lamentações, ele foi usado para o primeiro templo, para o segundo templo, ele nunca vai ser destruído, vai ficar até o terceiro. Eu até falo brincando, você quer ficar tranquilão na guerra de Gog Magog? Bota um acampamento ali, colado no Kotel, no Muro das Lamentações, e eu quero ver alguma coisa conseguir te pegar. Porque a Hashem está dizendo que não vai destruir. Agora, por outro lado, é bom lembrar que a Hashem não falou que a pessoa que acampar do lado do Kotel não vai morrer. Está achando que o muro não vai destruir. Tá bom? Mas, querendo ou não, é um ato de muita emuná, muita confiança, a pessoa saber que Gog Magog não é uma guerra de decreto nacional ou sobre o povo inteiro. Gog Magog é uma guerra final, principalmente para Deus castigar os povos, de uma forma geral, que humilharam o povo judeu, e para também castigar todos os judeus que não se importam ou desprezam a Torá de Hashem. Tudo vai ser de acordo com como ele teve a oportunidade na vida, tudo vai ser de acordo com o teste que ele tem, e, obviamente, pessoal, vai ser proporcional para cada um, tá bom? Às vezes uma pessoa estudava 1 hora de Torá, isso para ele era mais difícil do que um judeu em Israel estudar 8. Tá bom? Então, tudo isso são contas que a gente não tem como... A salvação está em estudar a Torá. Não precisa aceitar a Yahushua, não. É só estudar a Torá. Começam a falar para ele o seguinte. Durante a guerra de Gog Magog, uma das pessoas que fala para ele é o Rav Ovadia Yosef. De novo, pessoal, o maior rabino sefardique... O maior rabino sefardique foi quem falou para ele, conversou com o Natan. O caso do Natan, pessoal, é verdadeiro, é verdade. Ele realmente esteve 15 minutos clinicamente morto, tá bom? Isso é verdade. Mas aí ele fala que os rabinos é quem irão recebê-lo, tá agora falando que o maior rabino sefardique, quem estava conversando com ele, aí já é apelação. Esse é por volta de 6 anos atrás, rabino considerado polêmico por alguns reformistas e não religiosos. E aí, pessoal, sempre quando você quer escolher um bom rabino, escolha aquele que os reformistas ou os não religiosos às vezes não gostam. Porque se pessoas que estão fazendo tudo errado não gostam, é bom sinal, tá bom? É bom sinal. Um rabino que foi um líder, foi apontado pelo Baba Sali para ser o rabino-chefe de Israel, rabino grandioso, sem palavras, Rav Ovadia Yosef. Tanto o Rav Ovadia Yosef quanto o Rav Eliashiv, que foi o maior rabino ashkenazi que faleceu nessa geração, eles estavam sendo juízes do julgamento desse menino do Natan. O terceiro juiz ele não lembra, porque normalmente são 3 juízes. E é bom também lembrar, pessoal. Essa história dos juízes foi revelada na live de hoje, que ele fala que existem 3 níveis de julgamento. O primeiro e mais baixo é o julgamento feito pelos anjos, e o nível mais alto será o julgamento feito por 3 juízes, que serão 3 rabinos. E o superior de todos é quando a pessoa é julgada pelo próprio Hashem, segundo ele. Então, 3 rabinos destacados irão julgar as pessoas. Vai vendo. Que o Natan, ele teve muito mérito. Porque o Arizal explica que tem 3 formas de você e eu, depois dos nossos 120 anos, se Deus quiser, 120 anos, sermos julgados.
tem o nível anjos, que é anjos que foram criados pelas suas mitzvot, coisas boas, e anjos foram criados pelos seus pecados. Esse é o nível básico. O nível mais alto, por tzadikim, por justos, como Natan foi julgado. E o nível muito, muito, muito alto, que é ser julgado direto por Hashem, que é o Mezaker Tarabim, são as pessoas que se importam com o público, são as pessoas que fazem com que o público sempre esteja fazendo mitzvot, se importa com os outros. E aí, pessoal, falaram para ele o seguinte: todas as pessoas que voltarem em Teshuvá, todas as pessoas que se arrependerem de coração, eles não vão sofrer na guerra de Gog e Magog. O menino perguntou quem era Gog. Gog seria o representante da guerra e Magog é o lugar. Lembrando que isso também é uma interpretação. Nada está totalmente claro sobre Gog e Magog. Nada está totalmente óbvio nas escrituras sobre Gog e Magog. Tem muita coisa que a gente precisa peneirar muito para entender o que quis dizer. Elucidar muito. Gog, quando perguntaram para ele quem era, ele perguntou, disseram para ele no mundo superior, falaram para ele é o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Aproveitando para dizer para vocês que Gog, ele é feito de algumas partes, de algumas épocas. Da parte boa e da parte ruim, daqueles que vão inicialmente enganar o povo judeu e vão fingir que são bons, e aqueles que vão tentar destruir o povo judeu. Ou seja... Bom, aí eu vou parar por aqui, porque já tem gente já... Gustavo, tira esse cara. Então, isso daí é verdade. O Natan falou que ele perguntou quem era Gog e lhe foi dito nas regiões celestes que é o Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Mas, Gustavo, ele não é mais presidente. E aí? Mas o Obama, ele até hoje é candidato a ser o secretário da... Qual é a pasta que ele quer? Secretário de Segurança Nacional da ONU, algo assim. É um cargo que, depois do secretário da ONU, que hoje é exercido pelo português o Guterres, é o segundo maior em poder. Então, é algo a ser tomado em consideração. Mas ele viajou muito aqui na explicação de que os rabinos é que vão ser os juízes, etc, etc, etc. Bom, pessoal, por que eu mostrei isso? Novamente, para que vocês tenham embaixador da ONU, não é mesmo, Vânia? Muito obrigado. Para que vocês tenham ideia do seguinte, o próprio Messias disse, vede que ninguém vos engane. Essa era do engano, época do engano, onde falsos cristos aparecerão, falsos homens de Deus estão aparecendo praticamente todos os dias, e as pessoas, coitadas, em busca de um salvador, em busca de um herói, carentes de um líder, estão seguindo. Estão seguindo. E esse ensinamento, que é um ensinamento talmúdico da Cabalá e do Zohar, também já está penetrando nas igrejas neopentecostais, onde esses chamados pastores, eles, como eu poderia dizer, eles não sabem separar o Israel espiritual do Israel sionista, o qual está no poder hoje. Então, tudo aquilo que Israel faz ou fale, esses pastores apoiam. Aqui nos Estados Unidos também. Sendo que, se você for falar, olha, mas o poder que está controlando Israel agora é o poder sionista, e o sionismo são aqueles que o próprio Messias chamou de sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são. Então, como é que você vai defender uma coisa dessa? Por exemplo, em Israel, acontece a terceira maior parada gay do mundo. Primeiro é Nova York, segundo São Paulo, terceiro em Tel Aviv, em Israel. Israel foi aprovado, durante o governo do Benjamin Netanyahu, o aborto mesmo no 9º mês de gravidez. Tal como também foi aprovado aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Nova York. Então, que país conservador é esse? Que aprova o aborto no 9º mês de gravidez? Eu amo Israel, como a própria palavra diz, devemos orar pela paz de Israel, mas não podemos baixar a cabeça
para aquilo que está errado. Não podemos. O próprio Messias chamou os religiosos de Israel de serpentes, raça de víboras. Os chamou de sepulcro caiados e de hipócritas fariseus e tantas outras coisas, porque eles não entravam e impediam outros de entrarem no reino dos céus. E é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Veja que em nenhum momento, tanto pela manhã quanto agora, ele cita a salvação única e exclusivamente em aceitar Yahushua como o único salvador. Não, é pela mitzvah, pela leitura mais de uma hora da Torá, interconexão e obedecer os rabinos, isso conduz à salvação, o que é um ensino completamente contrário ao que diz a palavra do Todo-Poderoso. Então eu fiz questão de mostrar esse segundo áudio para vocês, de tocar este segundo áudio, para que vocês entendam que é um perigo. E isso está penetrando sorrateiramente nas igrejas. Agora eu vou mostrar para vocês o que o Família do Preto Latino me mandou ontem sobre o culto da serpente sagrada. Lembram que o Steve Benum comentou ontem no vídeo dele que eu traduzi para vocês sobre o culto da serpente sagrada, que é um culto pagão que é seguido pelos judeus ortodoxos, judeus cabalistas, talmúdicos e também que seguem o Zohar. Ou seja, eles são luciferianos. Simples assim. Pronto, falei. Falei, robozinho, corta aí agora. Falei, eles são luciferianistas. Pronto, falei. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. E eu vou abrir aqui, vou abrir uma outra window para entrar no WhatsApp. Vamos ver aqui rapidamente. Pronto, falei, pessoal. Vocês sabem, essa língua grande de reptiliano que eu tenho não aguenta ficar dentro da boca, não. Está conectando aqui o WhatsApp. Eita, vamos lá, agora sim. Cadê aqui os vários grupos? Almiro Sló disse que mandou uma coisinha para mim aqui. Aqui, ó. Eliyahu Haski, esse aqui é o rabino brasileiro de família árabe que faz sucesso na internet. Esse aqui, ó. Muito obrigado ao governador de Curitiba, Almiro Sló, que também é o responsável pelo grupo de estudo bíblico. Nós temos um grupo de estudo bíblico. Caso você queira acompanhar, está aqui, ó, classe de discipulado, esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, o responsável Almiro Sló, é o grupo de estudo bíblico. Deixa eu ver aqui, que ele mandou para mim. Vamos lá. Vou procurar aqui. Está aqui, ó. Esse aqui é o Família Preto Latino. Aqui, Gustavo, eu te avisei no chat que mandei o vídeo, é que você não viu, irmão. Deixa para a próxima live, então, pode ser? Boa noite. E tá aqui esse vídeo. Vou clicar aqui. Skip. Tá aqui, ó. Vou tirar o WhatsApp por enquanto, para não ficar aquele barulhinho de mensagem chegando. E esse é o vídeo que fala sobre o culto da serpente sagrada. Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Estamos falando das simbologias maçônicas e das formas geométricas, a fim de entendermos por que os ocultistas usam gráficos e simbologias como arquétipos. Vimos que a serpente é simbolizada por gráficos como... Esse daí não é o símbolo da medicina? Olha o Ouroboros aí. E o Messias, fabricado pela junta militar maçônica, colocou novamente, celebrando os 400 dias do governo dele, né? O símbolo do Ouroboros, o 4 e o Ouroboros representando 2 zeros. Mas esse símbolo aqui em amarelo, em dourado, melhor dizendo,
não é o símbolo da medicina? O Morgan Souza diz que sim, Rafael também. Então tá aí, ó, tudo junto e misturado. O círculo, o espiral e também o número 8. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas existe a teoria do intervalo, pois, a princípio, a terra era sem forma e vazia. Depois de um intervalo, Deus decidiu criar a terra e o homem. Este intervalo é chamado período do caos, onde só havia trevas. Até o momento que Deus decidiu criar a luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Cientistas chamam essa luz de grande explosão, ou Big Bang, e eles dizem que tudo é fruto da casualidade. Mas é claro que foi Deus que riscou o fósforo, dizendo, Fiat Lux, haja luz. Para aqueles que não sabiam que Fiat Lux quer dizer haja luz, que é uma marca que foi dada a uma caixa de fósforo. Há pessoas que fazem um enorme drama quando começamos a fazer uma associação da descoberta da ciência com aquilo que está declarado na Bíblia. Mas eu, particularmente, não vejo incompatibilidade com muitas das descobertas da ciência com aquilo que a Bíblia revela. O livro de Gênesis relata que a raça humana surgiu de Adão e Eva, mas ela não explica com muitos detalhes. Não explica, por exemplo, sobre a descendência reptiliana. Reptiliana porque vem do réptil. Réptil porque a serpente é um réptil. Reptiliana porque surgiu com a intervenção de um réptil. Pois dessa forma surgiu uma genealogia através da intervenção de Satanás. Ou seja, é a descendência da serpente. Ora, a serpente nada mais é do que Satanás. É óbvio, já que tantas raças diferentes não surgiriam de um único casal. Portanto, é errôneo dizer que... Veja bem, aí eu discordo dele um pouco, porque no livro do Targum, em inglês está escrito que o Elohim criou o homem red, white and black, quer dizer, vermelho, branco e negro. Já no português, o Targum diz que o homem foi criado moreno, branco e negro. Então, vamos dizer assim, dessas 3 pigmentações de pele, surgiram sim toda a humanidade. Logicamente que também uma outra humanidade, uma outra raça cresceu paralelamente, que é a descendência da serpente. E a humanidade veio de Adão e Eva, pois existe a intervenção de Satanás neste meio. E isso não é fantasia, já que o livro de Enoque e até de Gênesis cita que os anjos deixaram seu principado e se envolveram com mulheres, gerando inicialmente os chamados Néfilis. Bom, não temos todas as respostas, mas dá para intuir que houve uma intervenção na raça humana provocada pelos anjos caídos. Apesar de no dilúvio essa raça de gigantes ter sido exterminada, e encontramos indícios na própria Bíblia que alguns devem ter sobrevivido e continuado a atuar. Aí vem o comercialzinho. Deixa eu esse comercialzinho aqui, pessoal. Já vai sair já pronto. Aí, vamos lá. É por isso que acredita-se que este grupo que sobreviveu possui uma linhagem e tradição bem antiga e bem específica, mantendo um culto de adoração à antiga serpente, que é a mãe desta raça. Mas o certo mesmo é que encontramos a marca deste antigo culto ainda ativo na humanidade. Uns chamam de elite, Illuminati, draconianos, reptilianos. Este culto está presente dentro do ocultismo e do gnosticismo. Vimos que a serpente é simbolizada por gráficos como o círculo, o espiral e também o número 8. O círculo é indispensável para abrir os portais da magia. Ele é o símbolo mais básico usado em grande parte dos rituais mágicos. É chamado de Círculo das Bruxas ou de Ouroboros. O círculo está presente na imagem do deus Shiva, o deus hindu do caos. Na cultura... Deus Shiva, que é esse aí, olha, que está lá numa entidade lá na Europa, numa instituição lá na Europa, que o mito fabricado pela junta militar maçônica foi lá bater a cabeça também. Eu mostrei o vídeo dele, ele dentro do templo, batendo cabeça, adorando, admirando esse capeta aí. Depois ele vem e diz, e conhecereis a verdade vos libertará, mas não liberta ele, né? Esse maçom, enganador, mentiroso. Na babilônica, ele recebe o nome de Marduk, e no judaísmo, de Abaddon ou Apolion. Isso explica porque alguns números e gráficos são amplamente usados pela Cabala. Os egípcios representavam a serpente Apófis na forma de um número 8.
símbolo do infinito. Mas o espiral também é bastante usado. Veja que muitas das ilustrações, a serpente ela está enroscada na árvore na forma de uma espiral. O livro de Jó cita que quando Deus criou os céus, ele... Isso daí eu também não acredito que a serpente estava enroscada na árvore, porque a palavra diz que a serpente passou a rastejar depois que foi amaldiçoada pelo Todo-Criador. Perdeu as suas pernas e passou a rastejar e comer pó. Então a serpente caminhava. Então, isso daí também eu discordo dele. Criou a serpente em espiral, que são a forma das galáxias. Sabemos que os povos antigos já praticavam astrologia e, quando olhavam para o céu, enxergavam muitas figuras nele. A linha das constelações incitavam a imaginação do homem, que, interligando essas linhas, fazia surgir novas deidades e criavam gráficos e simbologias para adorar essas deidades. Por isso que nós vemos gráficos de muitas formas. Certamente, isso explica porque Jó se referiu às galáxias como serpente em espiral. O livro de Gênesis, na parte que narra a criação, nunca deve ser lido de forma literal, mas precisamos entender as metáforas e os mistérios por trás das narrativas. Peraí, deixa eu respirar fundo. Quer dizer que o Bereshit, ou Gênesis, não deve ser entendido de forma literal? Peraí, então ele não criou o sol, o que ele criou? Ele não criou a luz, os dois luzeiros, o que ele criou? Não foi uma coisa literal, é isso mesmo? Sabemos que serpente não é uma serpente, um animal, e árvores e frutos são simbologias para falar de coisas mais profundas. Veja que o livro de Gênesis cita também que no início haviam as águas primordiais, e que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face dessas águas. Mas havia também não, aí começa, deixa eu voltar aqui, veja aqui. Nós já vimos numa palestra, está aqui, ó, do Dr. Walter Weiss, que simbolizar o Espírito Santo com uma pomba e um ramozinho de oliveira no bico, isso daí é uma simbologia maçônica, né? Então a igreja, infelizmente, adotou isso e tem copiado isso. São várias igrejas pentecostais que colocam o Espírito Santo como uma pomba e com um raminho de oliveira sendo carregado no bico. Dessas águas. Mas havia também um Leviatã, o monstro simbólico e marinho, a antiga serpente, que na cultura babilônica é chamada de Tiamat. O livro de Gênesis relata que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra princípio, ela é muito profunda, já que existe a teoria do intervalo, pois, a princípio, a terra era sem forma e vazia. Somente depois Deus decidiu criar a terra e o homem. Quanto à raça da serpente, até mesmo o Messias chegou a citá-la. Está em Mateus 12, do 32 ao 34. Ele chamou os fariseus daquela época de raça de víboras. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Veja que Jesus está se referindo àqueles que comem do fruto dado pela serpente e que apresentam dentro de si mesmo um aspecto dualista. Aí vem outro comercialzinho, deixa eu tirar o áudio aqui. Vamos lá. Sendo bom e mal ao mesmo tempo. Lemos em Gênesis que Deus criou o homem na sua imagem e semelhança, mas trata-se de semelhança em espírito, já que Deus é espírito. Muitas pessoas acham que o Éden é apenas um jardim bonito, como uma praia paradisíaca, mas trata-se de uma narração sobre um local espiritual onde o homem falava com Deus na viração do dia. Ele estava perdendo a cobertura deste ambiente de luz que o cobria. Dá para intuir que o projeto de Deus, ao criar o homem, foi afetado pela inveja de Lúcifer, o anjo portador da luz. Ele conspirou pela queda do homem para separá-lo de Deus. Estava vestido ou coberto pela luz eterna. Nós sabemos isso porque o profeta Ezequiel e Isaías fala de forma figurada que Lúcifer estava no Éden.
coberto pelas pedras preciosas e pela luz que emanava deste lugar. A nudez que Adão percebeu após a queda não foi a nudez física. Ele perdeu a cobertura de luz desse lugar, pois o Jardim do Éden era um local celestial e não terreno. Após perder o direito de estar naquele local onde a luz de Deus emanava perpetuamente, o homem foi expulso e o caminho para este lugar, que era como um portal para outra dimensão, foi fechado. E Deus colocou anjos para guardar o caminho à árvore da vida. A antiga serpente oferece aos iniciados, através desse culto, conhecimento e sabedoria. Um conhecimento que, segundo a serpente, poderia oferecer o caminho para a vida eterna, que é um sistema cabalístico em forma de árvore. Mas essa árvore aí é chamada de Sefirot. E existe acho que 10 passos, se não me engano, 3, 6, 9, sim, 10. É uma árvore cabalística Sefirot, que é o nome dessa estrutura aí. É a grande mentira que já foi oferecida para Adão e Eva no jardim. É o fruto do conhecimento do bem e do mal, e que traz a morte. Muitos dizem que a maçã seria este fruto, mas a maçã é apenas outro símbolo usado pelo ocultismo, já que a maçã, quando ela é cortada, como eu já falei aqui, ela apresenta as sementes na forma de um pentagrama. Então eles utilizam deste símbolo. Quando eles provaram a morte passou para todos os homens. Por isso que todos carregamos no DNA a marca da serpente. Como o homem se tornou um ser caído, ele poderia tomar do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Peraí. Olha, essa pegou na veia. Quer dizer que todos carregamos no DNA a marca da serpente? Mas a marca da serpente carregam os descendentes de Caim. Não todos. Mas agora com uma natureza corrompida. Por isso Deus expulsou